Uma parte, vereador Cláudio. De imediato, vereador Lucas. Bom, eu quero, vereador Sandro, só para seguir nessa questão das licitações e dos técnicos. Nós temos um problema hoje, e é só nós falarmos com os secretários das pastas que têm técnicos para fazer fiscalização, por exemplo, de obra, que nós temos um efetivo muito baixo de técnicos, dos que fazem fiscalização, engenheiros e arquitetos. Essa é a primeira coisa. Segunda, o exemplo que eu tenho para lhe dar, vereador Sandro Fantinel, nós estamos falando do Campos da Serra, né, a área da habitação. Se nós pegarmos na educação, nós temos o governador Roberto Silveira, que é uma escola que está praticamente toda interditada, com dinheiro que foi rasgado, absolutamente rasgado, reforma em cima de reforma, e está interditado. Então, falta fiscalização, tem problema, e por fim, na questão da licitação. Eu fui ordenador de despesa, vereador Edson foi aqui, vereadora Marisol, vereador D'Ambrós. Ou seja, claro, as licitações que a Câmara faz são muito menores do que o Poder Legislativo. Agora, Executivo, desculpe. Eu quis dizer, o Judiciário e o Legislativo têm muito menos licitações, por óbvio, do que o Executivo. Agora, em São Paulo, em Minas, nas grandes cidades do Brasil, é a mesma lei de licitações. Cidades governadas pelo seu partido, inclusive. E que as licitações saem. Como é que em Caxias, Cristo Jesus, muitas não saem? Obrigado, vereador Cláudio. Nada. Vereador Lucas, eu queria tratar... Primeiro, cumprimentar todos e todas que nos acompanham de casa, em especial o nosso presidente Edson da Rosa. Meu bom dia ao senhor. Vereador Sandro Fantinel, eu tenho uma divergência explícita com o senhor em muitos temas. Aqui, nesse caso, eu queria simplesmente tratar da lei de licitação. A antiga lei de licitação de 97 de 93, perdão, era a lei de licitação que tratava do menor preço, que é o que o senhor reclama. A lei de licitações foi alterada em 2021. Então, ela vai ter diversas categorias de contratação. Ela vai ter o menor preço, vai ter a melhor técnica. Então, quem apresentar a melhor técnica vai ganhar. Vai ter técnica e preço, que eu acho que é algo justo. A gente vai ter a opção de melhor retorno econômico, como se fosse as licitações dos pedágios, né, que o Eduardo Leite exigia. A gente vai ter a capacidade técnica e competência, que vai ter que demonstrar que fez outras obras. E eu vou lhe dar um exemplo como as licitações podem funcionar de forma rápida. Se o prefeito tivesse o interesse de comprar uma caminhonete Trailblazer 4x4 a diesel cor preta, poderia comprar através de uma licitação com uma técnica discriminada. Então, vamos supor, a caminhonete tem que ser 4x4, tem que ser a diesel, tem que ter 200 cavalos e tem que ter 7 lugares. Está bem discriminada. Até parece que o prefeito fez uma dessas. Porque, para fazer isso, ele foi muito técnico. Descreveu a licitação de forma perfeita. Fez com uma rapidez impressionante. Deu uns 45 dias, o princípio de eficiência do serviço público foi contemplado. Por quê? Porque se usou a lei de licitação a favor do agente público. O problema, vereador Sandro Fantinel, dessa cidade é usar a lei de licitação a favor do povo. Que quando é para ser a favor do povo, daí o povo que se lasque. E eu já tenho uma concepção diversa do senhor. Eu acho que o problema não é a lei, é quem aplica. Porque nós aqui vivemos sobre a mesma lei, 23 vereadores. Eu e a vereadora Andressa representamos um espectro de pensamento, o senhor e a vereadora Daiane representam outro espectro, o vereador Lucas um outro, e todos aqui respeitamos a mesma lei, e todos aqui cumprimos a mesma lei. A Prefeitura de Belo Horizonte, como bem tratou o vereador Lucas, cumpre a mesma lei que o prefeito Adiló. Como é que eles conseguem licitar, o prefeito não consegue? Por mera incompetência do prefeito Adiló. Então, nós temos uma gestão totalmente incompetente. E o que me assusta, vereador Sandro Fantinel, é a questão de concepção de Estado. Quando é para comprar uma caminhonete, a licitação dá certo. Quando é para comprar telhado para o povo, dá errado. Quando a licitação é para fazer investimentos que eu e o senhor achamos esdrúxulos, ela sempre dá certo. O senhor já reparou isso? Sempre dá certo. E quando é para o povo, ela dá errado, tchê. Essa é a questão. O que temos aqui é uma concepção de Estado. É um objetivo sempre do prefeito Adiló de colocar a culpa em outrem, que não seja a culpa dele. E mais do que isso, vereador Lucas, eu queria me somar à fala da vereadora Andressa. Essa cidade tem 2.400 terrenos dentro das suas propriedades. A nossa lei de parcelamento do solo determina que o município é dono em toda oportunidade do parcelamento do solo de um percentual significativo, salvo o melhor juízo, está em 30%, né? Então, vereador Edson da Rosa,
Nós precisamos começar a se desfazer de patrimônio e garantir que as pessoas tenham casa. Não adianta a pessoa ter 1 bilhão no banco e o povo passando fome. E é isso que o município faz. Eu queria, para finalizar, vereador Edson da Rosa, cumprimentar o secretário Adriano Bressan. Que o secretário Adriano Bressan tem promovido seguidas vendas de patrimônio para fazer investimento público com dinheiro que ninguém utilizava para nada. E é isso que tem que ser feito. Se tem um lado que está totalmente errado, tem um lado que está certo, precisa ser reconhecido. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Próximo orador inscrito, vereador